Como é que você avalia o modo como a imprensa tratou ele nessa ocasião e durante o governo? Duas coisas diferentes. Vamos lá. Eu fiz em 2017 ainda, quando ele já estava correndo o país, final de 2017, segundo semestre de 2017, ele começou a figurar nas pesquisas. E aí ainda era assim uma espécie de Pablo Marçal ali, né? Um pouco menos do Pablo Marçal, mas ele vinha com esse discurso de a imprensa inteira sempre tratou ele com uma certa frieza, né? Uma frivolidade, com um certo sarcasmo, sempre debochou da figura do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, para essa imprensa, né? Vamos dizer assim, essa imprensa burguesa, né? O woke, essa turma do Leblon, o Bolsonaro é uma figura que incomoda, né? Uma figura que incomoda. Então, porque é um cara que não tem liturgia, ele não tá nem aí para a liturgia do cargo, dos poderes, etc. e tal. E ele é isso, é um cara desbocado, um cara que já tinha protagonizado alguns enfrentamentos e tal. Então, sempre olhou ele com um certo deboche, uma visão meio debochada. Isso aí não vai para frente. Eu fui olhando a curva dele de crescimento, e em determinado momento eu falei assim, cara, esse cara ele vai conseguir. E aí eu fiz uma entrevista com ele, eu fui com ele para Uberaba, a gente peguei um voo, eu fui no apartamento dele, encontrei com ele, a gente fui um voo e fui conversando no voo. Na época, inclusive, eu dei para ele de presente um livro que era a biografia do Kim Jong-il, que eu tinha recebido da Embaixada da Coreia do Norte, e eu passei adiante. Eu dei para ele de presente numa brincadeira, mas fiz vários questionamentos importantes sobre economia, sobre estatização, porque ele ainda tinha naquele momento uma visão nacionalista, a visão de um militar nacionalista. E ele falava ele começava a falar de defender uma pauta mais liberal, e ninguém sabia que tinha o Guedes ainda nesse momento. E a dúvida era saber, afinal de contas, quem embarcaria nesse projeto, né? Como é que ele se viabilizaria como governo? Porque ele não tinha um partido forte, ele não tinha uma estrutura partidária, ele não tinha uma equipe técnica robusta. Porque quando você pensa assim, vou votar no fulano, beleza, mas como é que o fulano vai ocupar o Estado? Ele precisa ter quadros, senão vira uma coisa muito permeável a todo tipo de interesse, inclusive oportunistas e afins, como aconteceu de fato, né? Algumas agendas deram certo, alguns setores funcionaram e outros não. Mas o fato é que eu fiz a primeira entrevista tratando ele como um candidato. E assim, não é mérito. Isso é você fazer o seu trabalho de forma digna, como jornalista. Você entender que assim, tem um Pablo Marçal surgindo. Peraí, deixa eu ouvir esse Pablo Marçal. Hoje a imprensa já despertou para esse tipo de outsider, porque não tinha essa. Aí hoje está todo mundo ouvindo o Pablo Marçal e tomando couro do Pablo Marçal. Eu fiz uma entrevista com o Pablo Marçal em 2022, que ele saiu. Ele saiu suando lá, virou meme. Mas assim, o jornalista, ele é um observador social, ele é um sujeito que está ali para fiscalizar, não está ali para torcer. Olha, a eleição de 2022 aconteceu um fenômeno que eu nunca tinha visto na minha vida. Mais de 5 mil profissionais de comunicação, tudo bem, assessores de comunicação, beleza, professores de comunicação, ok, mas jornalista, todos assinando uma petição de apoio à candidatura do Lula. Mais de 5 mil. Jornalistas que eu respeitava, pela trajetória, parará, gente bacana, importante, que fazia bom trabalho jornalístico, assinando esse troço e me cobrando porque eu não estava assinando. E de outro lado, um militante bolsonarista querendo saber qual era o meu voto. O Diogo Mar defendendo o voto nulo. Eu sempre falei o seguinte, olha, voto nulo, ele é muito útil se ele for válido. E no Brasil ele não é. No dia que o voto nulo for válido, aí ele vira uma ferramenta de protesto. Mas hoje, se vota nulo, esse voto vai para o lixo e eles contabilizam o válido. Então, assim, agora, as pessoas passaram a ser
patrulhadas a declarar seu voto. A Anitta, recentemente, acabou falando sobre isso. Aí eu fui pressionada a declarar meu voto no Lula. Assim, eu não sei se ela queria votar ou não no Lula, mas ela foi pressionada pelo ambiente que ela estava inserida. E eu disse isso na ocasião, na época da campanha. Eu falei assim, gente, vocês não vão saber em que eu votei. Nem se eu votei. Por quê? Porque o voto é secreto. É uma prerrogativa constitucional. Então, assim, a gente não pode confundir o cidadão, e eu sou um cidadão antes de ser um jornalista, e eu tenho meus valores, e eu imprimo meus valores na minha profissão, mas eu continuo sendo um jornalista. Eu sou o jornalista que publicou a matéria da mansão do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro fala comigo aqui. Vamos fazer a entrevista? Vamos. Ele respeita o meu trabalho jornalístico. Eu não estou aqui para agradar ninguém. O próprio Jair Bolsonaro eu já critiquei diversas vezes e ele me deu uma entrevista, inclusive, durante a campanha. Como me deu também uma entrevista o Ciro Gomes, o Pablo, todos os candidatos. O único que não me deu entrevista foi o Lula. Mas eu conversei com todos. Aliás, eu fiz talvez a primeira entrevista com o Ciro Gomes sem ele falar um palavrão. O pessoal me ligou e falou assim, pô, como é que você conseguiu? Eu falei, não, basta você ter uma conversa civilizada. O jornalista hoje está muito preocupado em lacrar. Eu estou conversando com você aqui, eu não estou preocupado com frase de efeito. Né? Eu poderia estar preocupado com o corte que você vai colocar na internet, mas eu não, eu estou preocupado aqui em expor a minha ideia de uma forma franca e autêntica. O que eu acho que está faltando no jornalismo hoje é autenticidade, eu acho que é honestidade intelectual, Bruno.